noite, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu faço parte da liderança do Vocal Elenai. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a Joanelise, que irá contar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Joanelise, você poderia se apresentar, contando a sua profissão e também a sua formação? Sim, claro. Mas antes eu gostaria de agradecer a todo o Vocal Elenai, todos os participantes de liderança pelo convite. Me senti muito honrada por estar aqui podendo contribuir com a vida de vocês através da minha história. Bom, como o Lucas já falou, meu nome é Joanelise, eu tenho 32 anos, a minha profissão é engenheira química, então eu sou engenheira química, e a respeito da minha formação, então eu cursei o curso de engenharia química, mas também eu fiz técnico em metalurgia, que é uma área específica relacionada a metais. Eu fiz pós-graduação em engenharia de produção e, assim, para quem quer trabalhar na indústria, eu já deixo uma dica, então, de início. Faça um segundo idioma. Então, eu já estudei inglês e também o francês. Poderia também contar, Joanelise, com detalhes sobre a sua trajetória profissional? Sim, bom, como eu falei inicialmente, então eu tenho 32 anos e eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos. Não era nada assim registrado formal, mas já me preparou o caminho. Como que era? Então nós tínhamos uma empresa familiar e eu comecei lá auxiliando em atividades administrativas, seja atendimento de telefone. Desde então comecei até esse relacionamento com o cliente, aprender como que lida com o cliente, conheci documentos, rotinas administrativas e etc. Depois, quando chegou o período ali de 17 para 18 anos, né, idade de pré-vestibular, eu tinha que decidir que curso que eu ia fazer. E é interessante porque é muito difícil para um jovem definir naquele momento a sua profissão para o resto da vida, né, Lucas? É realmente um tabu para os jovens, né? Decidir o caminho que eles querem seguir profissionalmente. E para mim, naquela época, eu pensei da seguinte maneira: bom, se eu não sei o que eu quero fazer, então pelo menos eu vou tentar eliminar o que eu não quero fazer. Sim. Esse foi o meu caminho. Então, assim, por mais que eu já trabalhasse ali no administrativo, não era algo assim que me brilhava os olhos. O que eu realmente gostava, o que chamava minha atenção, era a indústria, falando da parte do processo mesmo, sabe? O chão de fábrica ali era algo que me chamava minha atenção. Então eu pedi na época um conselho para o meu pai e ele comentou sobre o curso de engenharia química, que até então eu nunca tinha imaginado. Li um pouco sobre, gostei, prestei vestibular e comecei o curso. Bom, eu comecei o curso em 2006. Ao longo dos anos, né, aconteceram algumas coisas, alguns pormenores, e foi muito difícil cursar engenharia química. Como eu falei, a gente trabalhava em empresa familiar, nós tivemos nesse meio do processo a perda do meu pai, que tomava conta da empresa, e eu me desloquei. Então, eu trabalhava no início na qualidade, e daí eu fui para a área técnica comercial. Então, assim, surgiram vários desafios. A idade, que ainda na época eu tinha 20 anos, então assim, se colocar no mercado de trabalho e meio a pessoas que já tinham muito mais tempo ali de estrada do que eu, era um desafio, então eu precisava realmente buscar conhecimento. Já um pouco de segurança até mesmo, né? Tá entrando no mercado assim, quer que ou não, sendo muito jovem ainda. Jovem, sempre trabalhei na área de metalúrgica, dá pra dizer assim, então um ramo bem masculino, encontrei ali algumas dificuldades. Mas assim, por ser mulher, algumas situações que eu diria que foram falta de respeito, mas com jogo de cintura e com competência, você mostra quem você é, você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho e ganhar o respeito das pessoas. Então acho que isso foi tudo construído, foi um bom aprendizado. Como eu disse, né, trabalhando e estudando, que não é fácil, mas também são poucas as pessoas que têm esse privilégio de somente estudar. Então quem tem, por favor, valorize. Abraça, né, com mãos, braços e unhas, enfim. No meio do caminho, eu pensei em desistir, confesso, porque engenharia é um curso muito pesado, eu senti muita dificuldade. Eu pensei em mudar para outra engenharia, pensei em largar tudo, falei, isso aqui nunca vai acabar. Era como se eu tivesse uma identidade de derrota. Só que, graças a Deus, no meio desse caminho, apareceu a oportunidade de fazer esse curso técnico, Lucas, que era metalurgia, que era exatamente sobre a área que eu trabalhava, como eu falei, dos metais. Então, durante 2 anos eu fiz o curso, concluí e voltei para engenharia química, porque eu já estava no meio do caminho, e por que voltar atrás se eu podia ir para frente e terminar? Por mais difícil que fosse.
Então, naquele momento, assim, eu fiz o que eu podia, o que estava no meu, como é que fala, no meu alcance. Sim. Então, o que você tem para fazer? É sentar a bunda na cadeira e estudar? Vou estudar. Tem que pagar aula particular? Tem que pedir ajuda para os amigos? Às vezes a gente tem que pedir ajuda, ó, não consigo entender. Enfim, faz o que deve ser feito. E graças a Deus consegui concluir. Só que também teve outros pormenores no meio do caminho. Como eu disse, né, empresa familiar. Quando estava no finalmente ali da faculdade, faltava um ano para terminar, nós fechamos a empresa. E eu tive que dar um passo para trás. Foi algo assim, sabe, eu tenho que respirar fundo, porque qual que é a ideia de todo jovem? Ah, eu vou trabalhar, eu vou crescer, vou conquistar as minhas coisas, então você só consegue enxergar uma subida. Só que naquele momento, qual foi o passo para trás que eu falo assim que eu tive que dar? Então, eu já trabalhava ali na área comercial, já tinha uma experiência interessante em empresa, só que eu tive que dar esse passo e fazer um estágio. Então, eu fiquei um ano fazendo estágio. Estágio assim, a sua responsabilidade é menor, você tira um fardo assim das suas costas, mas a remuneração também é menor, só que nessa fase já tinha vários compromissos, enfim. Então, foi um ano também bem puxado, porque era o último da faculdade, tinha algumas matérias para terminar, TCC, aquela loucura. Fiz estágio, foi muito bom. O dar um passo para trás, para mim, esse estágio me trouxe tanto aprendizado. Foi a segunda empresa que eu trabalhei na vida. Então, aprender a se relacionar com as pessoas, isso foi um ganho muito grande. Você vê que, estando numa empresa familiar, por mais que você trabalhe, que dê o seu melhor, sempre vai ficar, como eu falo, um comentário infeliz de, tá ali porque é filho, porque é parente, porque isso ou porque aquilo. Então, assim, você construir o seu caminho como é que fala, uma realização pessoal. Sim. Então, fiz o estágio, fiquei um ano nesse estágio, foi, assim, muito proveitoso. Depois, antes que terminasse o estágio, aí veio o dedo, não vou falar o dedinho, né, mas o dedo poderoso de Deus na minha vida. Apareceu uma oportunidade de trabalho, qual eu não esperava, né, foi uma indicação do meu irmão. Mas, na verdade, assim, foi algo de Deus na minha vida, que, como eu disse, eu não esperava. Então, apareceu oportunidade numa empresa multinacional, o qual eu nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, mas que precisava de um profissional que tivesse a formação que eu tinha, a experiência que eu tinha, e também que precisasse do idioma inglês. Então, assim, nunca pare de estudar. Para fazer na faculdade, não foi fácil. Alinhar os dois, fazer faculdade, todo sábado, ir lá de manhã, estudar um segundo idioma. Então, você tem que fazer seu sacrifício, o que está na sua mão, sem falar também a parte financeira, que é investimento em você mesmo. Sim. Então, participei desse processo seletivo, graças a Deus passei. Estou completando agora 3 anos e meio nessa empresa. Me trouxe, assim, outras oportunidades. Então, eu usei todo o conhecimento que eu tinha, mas também aprendi muito. A empresa que eu trabalho, ela é da cadeia automotiva. Nós fabricamos rolamento de carro, rolamento de roda. Então, além daquele trabalho, como que você consegue enxergar também o teu crescimento? Quando eles começam a colocar mais responsabilidades na sua mão. E você tem que estar preparado. Então, assim, desde quando eu entrei na empresa, eu nunca deixei de estudar. Como eu falei, novamente, eu tenho 32 anos. E o único ano que eu parei, assim, de fazer uma faculdade formal foi esse de 2020 agora. E foi, assim, por opção, porque eu já tinha várias ideias na cabeça. Eu falei, não, eu vou respirar um pouco, por esse ano eu não vou estudar, até eu pensar em alguma outra coisa para fazer. Mas, enfim, cursos de capacitação, alguns cursos pela empresa eu tenho feito, mas não uma faculdade específica. Algo interessante que você mencionou, Janise, e gostaria de destacar também, sobre a escolha da faculdade, né? Porque você também comentou, né, que durante o percurso pensou em mudar de engenharia, pensou muitas vezes em desistir, mas você conseguiu se formar porque você decidiu iniciar a faculdade, né? Por mais que você não tinha certeza se era aquilo que realmente você queria, mas você, de acordo mais ou menos com as suas preferências, você deu o pontapé inicial, começou a faculdade, viu os obstáculos, mas pela persistência, outro ponto que você destacou, muitas vezes é pedir ajuda para amigos, aula particular. As dificuldades vão vir realmente da faculdade, porque você tem uma graduação, não é algo tão fácil, né? Hoje em dia, vamos falar assim, está bem mais fácil pela acessibilidade do ensino à distância. Mas as dificuldades vão vir, mas se você tiver perseverança, chegar até o fim, quando você chega até o fim, que você vai lá e pega o diploma, é um reconhecimento, né? É uma superação, que se pode dizer, né? E hoje,
tá na posição que você tá, a engenharia é algo fundamental na posição que você tá, para que você possa exercer a sua função. Outro detalhe importante que você comentou também é que estava sempre estudando. O segundo idioma, a pós-graduação, surgiu a oportunidade do técnico em metalurgia. E aí, se a gente quer estar bem posicionado profissionalmente, quer, de certa forma, ter uma boa carreira profissional, ou até mesmo crescer através de outras oportunidades, através até mesmo dentro da empresa, a gente precisa estar buscando. Sempre estar buscando, seja através de uma formação técnica melhor, uma formação técnica superior, ou através do segundo idioma, sempre estar, vamos falar assim, evoluindo profissionalmente, né? Tecnicamente, através de conhecimento, através do segundo idioma. Isso é de suma importância para que a gente possa ter uma boa carreira profissional, estar bem posicionado, né? Quer dizer, de outras formas, ter um destaque profissionalmente, né, dentro da empresa. Como você comentou, se hoje a empresa muitas vezes ela acaba trazendo mais responsabilidades, é porque você está preparado para aquilo, né? E uma coisa que eu tinha comentado até nos bastidores, a gente estava conversando, né? Quando surge uma oportunidade, como que a gente deve se posicionar diante dessa oportunidade, né? A gente não pode esperar surgir a oportunidade para depois correr atrás. A gente tem que já estar correndo atrás para que quando surgir essa oportunidade, a gente possa estar bem preparado, né? Na verdade, eu espero assim, Lucas. Não te interrompendo, mas só complementando. Apareceu a oportunidade, tô pronto. Uhum. Então, eu quero ser assim a primeira pessoa que eles lembrem. Sim. Né? Olha, a jornalista está ali, ó, ela está pronta. Tal e tal atividade, ela exerceu um bom trabalho. Então, assim, para não deixar brecha para não ser eu. Sim. Entendeu? Então, não ficar esperando as coisas acontecer mesmo. Tá ali, ó, tem que estar ligado o tempo todo. E a vida profissional é uma subida. Uhum. Você vai escolher, você vai continuar subindo? Como é que fala? É cada vez mais íngreme, cada vez mais difícil. Ou você vai escolher descer e largar tudo e, como é que fala, ladeira abaixo? Sim. Que ideia é fácil, né? Sim, com certeza. E algo interessante também é que você também não deixou se rotular pelo mercado, pela indústria, né? Como você comentou que a área que você trabalha é uma área muito masculina. E você não deixou se rotular por isso, né? Você fez o seu melhor com dedicação, com muito trabalho, com muita superação. Você hoje está bem posicionado profissionalmente pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua motivação, por o profissional que você se tornou. E isso serve para a gente não somente na questão da mulher, né? Não deixar se rotular muitas vezes porque as pessoas falam, mas como pessoa, né? Ah, você não vai conseguir porque você muitas vezes você não teve uma boa formação, porque você estudou em escola pública. Isso muitas vezes são rótulos que as pessoas, a sociedade nos coloca, que muitas vezes é para frustrar nossos sonhos. Mas se nós acreditamos, se nós perseveramos, nós vamos alcançar uma boa carreira, uma boa posição numa empresa, numa indústria, alcançar um êxito numa carreira profissional. Posso fazer um comentário? Pode. Você falou de escola pública, é interessante. Eu estudei um período em escola pública e, verdadeiramente, existe a diferença do nível de cobrança. Uhum. Porque o conteúdo é o mesmo. Acho que onde que está a diferença? Na maneira que é cobrado, porque no público ele não é tão cobrado quanto no particular. Uhum. E eu confesso que eu lembro que nos primeiros anos, até o fim da faculdade de engenharia, eu senti muita dificuldade. Eu digo assim, pedalava. Uhum. Por quê? Eu estava na mesma turma de alguém que só estudava, que tinha o período do manhã e tarde livre, e eu tinha que trabalhar. Então já era ali uma jornada reduzida para estudo. Tava ali com pessoas que, sei lá, exemplo, fizeram o tal do Kumon. Eu nem sabia o que era Kumon. Hoje eu entendo que o tal do Kumon, para quem não sabe, é um método, né, específico japonês que facilita o aprendizado de matemática ou de português. Então, assim, engenharia é puramente matemática, física e química, as matérias mais importantes. Então, eu pedalava ali nos cálculos e não entendia. E para a pessoa, chegava ali e fazia, tipo, praticamente de olhos fechados. Então, tem diferença. Só como, né, reforçando, persistência, perseverança. Existe um caminho. Se alguém fez, por que você não pode fazer? Se alguém conseguiu, por que você não pode conseguir também? Então, é o foco. Eu vou conseguir, eu vou terminar. Comecei e vou terminar. E o meio do caminho é sempre mais difícil. Porque é ali que você vai encontrando ali as adversidades e tudo mais. Mas graças a Deus eu consegui concluir e hoje eu posso, né, dar essa entrevista e conversar com você sobre isso, né? E fora tantas outras coisas. Sim. Joanelise, para fechar, eu gostaria de saber se você teria alguma mensagem, uma palavra de incentivo para deixar para os jovens que estão nos acompanhando? Claro. Bom,
Você que ainda não tem sua profissão, não sei qual que é a idade dos jovens que fazem parte do grupo ou dos jovens que esse vídeo vai alcançar, mas eu quero dizer que é fundamental você ter assim, uma visão de futuro, aonde que você quer chegar. Então, ter uma ambição positiva no sentido de, eu quero, sabe, o trabalho dignifica o homem, então que você venha buscar um trabalho justo, um trabalho honesto, que você venha procurar crescimento, porque Deus ele não fez a gente para estar sempre na mesma posição, ele fez a gente para crescer, para buscar um caminho de excelência. O nosso Deus ele é um Deus excelente, então que você venha enxergar isso, um caminho de subida, que vocês venham a ter foco, a procurar assim um futuro, construir o teu futuro. Se você quer um futuro bom, um futuro próspero, o que você está plantando hoje? Qual é a semente que você tem plantado hoje? Como eu falei, hoje eu sou feliz no meu trabalho, mas eu nunca deixei de estudar. Então, desde que eu me vejo por gente, esse ano específico eu parei. Mas não é porque eu parei agora que eu não vou voltar mais a estudar. É que você se engana, você pode vir conversar comigo daqui a alguns meses, ou assim, Janine, você não leu nenhum livro? Sim, eu li livro nesse ano. Eu fiz cursos específicos. Não fiz uma faculdade, mas eu não parei em nenhum momento de me desenvolver, seja no autoconhecimento, seja no que for. A gente sempre tem que estar buscando. Eu quero te encorajar hoje a buscar o melhor para você, a buscar o melhor para a tua vida. Deixo o canal aberto, né, caso alguém queira fazer alguma pergunta, enfim, depois, né, tem como me localizar. Sim. Mas busque, tem um futuro pela frente. Deus, ele diz na palavra dele que ele tem um futuro de paz e não de mal. Ele tem um futuro de prosperidade para a nossa vida. E o que a gente tem feito? Então, se preocupe com a semente que você tem lançado hoje, né? Para que você possa colher bons frutos. Que essa semente venha a frutificar, que venha a frutificar 10 vezes mais, 60 vezes mais, ou até 100 vezes por um. Ok, Janelise, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista. Deus possa abençoar a sua vida. Em nome do local Elenai, eu agradeço por participar desse nosso projeto. Que Deus possa abençoar a sua vida novamente. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam nos seguir nos canais. E nós teremos cada vez mais trazendo conteúdos para vocês, para que vocês possam crescer tanto espiritualmente como também profissionalmente. Deus abençoe.